Oi, pessoal, então vamos lá para mais um bolo, tá? Esse bolo é um bolo de 25 centímetros, ele pesou 4 quilos, recheio de puro chocolate. Então vamos lá, eu peguei o meu bico serra, tá? Que é aquele de fazer cesta, ele é um dos maiores, acredito que seja o maior, tá? E eu vou depositar o meu chantilly, tá? No bolo, toda a volta do bolo, tá? Dessa forma, gente, foi bem mais rápido do que aquela vez que eu ensinei um vídeo antes, eu ensinei como deixar o chantilly bem lisinho. Para depositar o chantilly, essa forma é bem mais rápido, tá? Se você vai fazer um bolo grande, assim é mais prático. Aquele que eu tinha feito era um bolo pequenininho, tá? Era um bolo de 15 centímetros, por isso que eu fiz de outra maneira, tá? Mas desse jeito aí eu fui depositando, tá? O chantininho, tá? Esse bolo vai ser de chantininho, porque vai ser um bolo artístico, né? Então, eu fui depositando todo o meu chantilly aí nesse bolo. Eu gastei aí, gente, cerca de meio litro, tá? Pra colocar essa parte branquinha aí em toda a extensão do meu bolo, tá? Depois que eu coloquei todo esse chantininho aí em toda a extensão do meu bolo, eu peguei a minha régua e comecei a espalhar. Primeiro eu fui colocando aí em algum cantinho que eu via que tava faltando um pouco de chantilly, tá, gente? Eu fui e coloquei de novo, tá? Até ficar bem certinho. Coloquei 2 palitinhos também aí no centro do bolo, porque esse bolo não era para aqui para perto. Então, eu sempre gosto de colocar uns 2 palitinhos, um palito, pra ficar bem firmezinho o bolo e tudo mais, tá? Então, aí eu comecei a sentar ele com a régua. Vou deixar aqui também, gente, na descrição, como você atinge o ponto certo do chantilly ou do chantininho, tá? Eu vou fazer o vídeo também do chantininho e mostro pra vocês. Tá vendo que ele não é um chantilly muito poroso? O chantininho já não é um chantilly muito poroso. E dessa outra maneira também que eu bato o chantilly, você consegue deixar ele assim, bem lisinho, mesmo sendo só chantilly, tá? Então, aí é uma questão de paciência, né, gente? Você vai girando a sua bailarina, a bailarina aí é essencial, nesse caso aí, tá? E você vai acertando o seu bolo aí, tá? Em toda a dimensão. E aí, eu usei aquela técnica que eu ensinei pra vocês em um vídeo antes, tá? De esquentar a água e colocar a espátula e tudo direitinho. Vai lá no vídeo, eu vou deixar aqui também na descrição, pra você ver como que é essa técnica, como que eu faço essa técnica, pra você ficar por dentro aí de como é feito, tá? Outra coisa, gente, é que as rosinhas, eu fiz ela um dia antes, tá? Fiz todas as rosinhas, rosa, amarela, laranja, roxa e qual outra? E azul, tá? Eu fiz todas as florzinhas um dia antes pra ir tirando do congelador e ir pregando ela. As primeiras florzinhas que eu coloquei, eu não fiz uma base de chantilly, porque não precisava, que ela estava encostando na base, tá? No vidro, na base do bolo, então não gastava. Essa amarelinha eu já fiz uma, aí não deu pra mostrar, mas eu fiz uma basezinha de chantilly, tá? Embaixo, uma basezinha de chantininho e fui colocando as florzinhas. Nisso, gente, eu tive que levar a bandeja, o bolo pra perto do congelador. Por quê, pessoal? Se eu tiro a rosa de chantilly, ou seja de chantininho, ela começa a derreter automaticamente. Não a derreter, mas ela voltar ao seu ponto original, né? Que é aquele ponto molinho de chantilly, né? Então, eu coloquei ele aí do lado, ali onde fica a minha batedeira mesmo, do lado do meu congelador. E eu ia tirando as rosinhas e já colocando no bolo, tá? Então, eu fui fazendo, agora eu já fui fazendo as basezinhas, porque já não eram mais no pé do bolo. Então, eu fui colocando um pouquinho de chantilly, tá? Eu colocava um pouquinho de chantilly, principalmente na lateral. Na parte de cima não precisa, tá, gente? Mas na lateral precisa sim que você coloque chantilly. Então, eu colocava um pouquinho de chantilly e vinha pregando as minhas rosinhas, tá? Então, eu fui fazendo isso, é um sentido de paciência, tá, gente? Tem que ter paciência pra você ir tá fazendo. Eu peguei também um palitinho pra mim conseguir empurrar sem marcar muito as minhas rosinhas, tá? Porque se você encosta o dedo,
vai marcando as rosinhas. A hora que você aperta a rosinha no chantilly, como a gente passa um pouquinho de chantilly a mais, vai dar aquela espalhadinha no próprio chantilly que tá lá, tá, gente? Mas aí não tem problema, porque depois você vai dar o acabamento. A luz aí não tava favorecendo, então não tava dando pra vocês ver que eu já tinha passado chantilly extra nessa lateral. Mas aí quando eu virei um pouquinho o bolo, que eu fui pôr na outra parte, eu ainda não tinha passado o chantilly extra na lateral. Aí dá pra vocês ver direitinho eu passando o chantilly extra e já pregando as rosinhas, tá? Tem que passar esse chantilly extra, gente, porque pode acontecer sim da rosinha cair, tá? Porque ela tem que ficar bem pregadinha, bem fundinha. Essa aí foi a única rosinha que eu fiz na hora, porque eu achei que precisava de uma rosinha pequenininha ali, tá? Então, olha aí eu já tava pregando ela, forçando ela. Eu fiz uma basezinha na parte de baixo dessa aí, tá? Pra ela ficar bem firmezinha, porque era uma florzinha maiorzinha. Eu reparei também, gente, que é melhor a gente colocar as flores pequenas nas laterais e as flores maiores em cima, tá? Esse bolo, gente, ele foi inspirado num bolo de pasta americana. Então, é bem complicado você conseguir achar o ponto certo, a forma certa de um bolo de pasta americana e você conseguir fazer ele no chantilly, tá? Mas aí tá dando pra vocês verem, tá vendo que eu tô passando, aí agora eu já passei a colocar, não nele todo, e sim para cada florzinha que eu achava que eu ia pôr, aí eu já colocava o chantilly. Eu achei que assim ficou melhor e mais rápido, porque da outra vez eu passei uma boa quantidade e depois eu só fui pregando. Eu achei melhor fazer assim, cada florzinha a gente vai pregando colocando a quantidade de chantilly, tá? Então, como eu disse pra vocês, ele é uma inspiração de um bolo de pasta americana. Então, não tem como ficar igualzinho de pasta americana, mas a gente tenta fazer o melhor, né? E aí, foi o que eu consegui fazer. Quando você vê que a florzinha não tá muito firme, gente, você pega o seu chantilly, nessa amarelinha aí eu fiz isso também. Você passa chantilly em volta dela, porque não tem problema ficar um pouquinho de chantilly embatumado, que depois você vai vir com o acabamento. E o acabamento é as folhinhas. Então, as folhinhas vai dar o acabamento e não vai ficar aparecendo chantilly. Não vai ficar se mostrando tanto chantilly. Aí eu não mostrei, mas eu coloquei bastante florzinhas a mais, tá? Depois aí eu completei aí atrás quase que todo de florzinha, tá? Só que eu não mostrei que minha bateria tava acabando e aí eu já pulei já pro fazer as folhas. Então, as folhas aí, tá vendo? Vai dar o acabamento. Nessa hora aí, gente, eu ainda não tinha colocado o resto das florzinhas atrás. Mas eu vou botar um videozinho aí no finalzinho, umas fotinhas pra vocês verem como é que ele ficou atrás, tá? Então, pra colocar bastante essas folhinhas, pra tampar esse chantilly extra que você teve que colocar pra firmar essas rosinhas, tá? Porque elas são pesadinhas sim, pra ficar na lateral, mas dá certo, fica bem firmezinho, eu não teve problema, esse bolo ficou aqui em cima da minha mesa mais de 1 hora esperando a dona buscar, e a gente eu levei na portaria pra ela, e eu não tive problemas aqui com ele, tá? Ficou tudo firmezinho. Olha aí como que ele ficou, eu fiquei apaixonada com esse bolo, achei que ele ficou muito bonito. Eu coloquei glitter, pó perolado aí na onde que tá branco, tá? E coloquei bastante glitter pra dar bastante brilho. Infelizmente, gente, vídeo e foto não mostra o quanto tá bonito o bolo, tá? Mas então foi assim, eu vou fazer um vídeo só mostrando como que eu fiz as florzinhas. E depois eu posto aqui pra vocês, tá? Eu uso 2 técnicas pra fazer as florzinhas, mas eu venho mostrar pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!